Oi, minha gente, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo a este canal Jesus, Luz do Mundo. Vamos meditar em um texto aqui em 2 Reis, não, 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 4 e o versículo 4. Diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela, fugiu, e ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que naquele tempo houve muitas pelejas e guerras contra Israel. E nessas guerras e pelejas, morre o avô de Mefibosete, morre o pai de Mefibosete, que era o avô dele era o rei Saul, e o pai era o príncipe Jonatas, muito chegado com Davi. Eram muitos amigos, então, no tempo que eles viviam juntos, fazendo a obra de Deus, nas caminhadas deles, eles fizeram um pacto, assim, uma aliança, de que ele cuidaria da família de Jonatas e Jonatas cuidaria da família de Davi. E Davi não esqueceu desse pacto. Nessa peleja, nessa guerra, que os filisteus estavam querendo acabar com tudo, estava em guerra mesmo, destruindo tudo. Essa mulher anônima, que não sabemos, a Bíblia não relata o nome desta mulher, entra na casa do rei Saul e pega essa criança de 5 anos e sai fugindo com essa criança. E nessa correria, apressando-se, ela cai com a criança e essa criança quebra os 2 pés e fica coxo de ambos os pés. Então, como havia essa tradição de que o sucessor não podia ter nenhuma deficiência, esse menino ele foi levado para Lodebar. Ele estava na idade de 5 anos quando ele foi levado para Lodebar. E ele passou ali toda a vida dele, vivendo em Lodebar, na casa de Maquim. E um dia, Davi se lembra da descendência de Saul. E ele pergunta se ainda existia, pergunta a Ziba, se ainda existia alguém da família de Saul, se ainda existia alguém. Sim, existe Mefibosete que vive lá na casa de Maquim, em Lodebar. Lodebar significa sem nada no deserto, lugar de esquecimento, lugar onde está esquecido mesmo. Está esquecido, onde não tem produção, onde não tem provisão. Lodebar significa isso. Mefibosete significa vergonha. A vergonha dessa criança. Nesse tempo, ele já tinha 21 anos, quando Davi vai em busca desse menino, porque era um menino que já estava com 21 anos ainda, um jovem, que sempre se sentou na mesa do rei, porque o seu pai era rei. Ele sempre comeu na mesa do rei. Sempre viveu no palácio do rei, que era o rei Saul, que era seu avô. Mas eu quero falar nesta tarde que o Senhor, Ele traz à sua memória restituições, porque em nossa vida
muitas vezes é assim, as nossas deficiências espirituais nos leva, às vezes, à queda. Nos leva, às vezes, a ficar estagnados no lugar de esquecimento, em Lodebar, no lugar sem produção, sem produzir. Você andar mais um pouco, você vê a bondade de Davi, glória a Deus, a bondade de Davi com esse rapaz, porque era neto de Saul, porque era filho de Jonatas, ele tinha aliança com Jonatas. Se você andar mais um pouquinho aqui no capítulo 9, você vai ver ele falando assim, ó. Capítulo 9, versículo 7, disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quer dizer, eles se achavam nada, eles se achavam cachorro esquecido. Ele se achava assim, ele se via assim, ele se enxergava assim, mas Deus já tinha preparado o banquete para ele. Ele foi se sentar na mesa do rei. O Senhor restituiu tudo que era do seu avô. O Senhor entregou tudo na mão dele através de Davi. Louvado seja Deus. Assim é na sua vida. Talvez você esteja se sentindo assim, esquecido, com algumas deficiências, com algumas dificuldades de se envolver com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor, algumas amarras. Mas o Senhor fala nesta tarde em restituição. O Senhor, Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você, sem querer, aconteceu na sua vida. Aconteceu e você não sabe por quê, mas aconteceu e você ficou esquecido, sem saber como você realizar, como você agir diante de certas situações. Mas o Senhor promove situações, o Senhor usa pessoas para poder te abençoar e restituir aquilo que você achava que não tinha, mas que Deus estava guardando para você. É isso que o Senhor te diz nesta tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque, glória a Deus, não existe nenhuma causa perdida para Deus. Não existe. Todas as causas que nós colocamos na mão de Deus, Ele faz prosperar. Todas elas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é essa palavra que o Senhor nos traz nesta hora. Ele morava em Jerusalém. Ele morava em Jerusalém e foi para Lodebar. Por causa disso, por causa desta guerra. E o Senhor fala, aleluia, existe também pessoas que você nem nunca viu na vida. Pessoas que você nem sabe por porquê, mas que Deus está preparando para poder abençoar você. Sabe? Aquilo que é assim, você olha assim, você diz assim, não, isso só pode ser de Deus. Isso aqui foi um enviado de Deus, uma enviada de Deus, para poder isso acontecer na minha vida. Porque esta mulher que Deus usou para dar livramento a Mefibosete, porque